pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu estarei indicando alguns livros de literatura cristã. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal. Eu sei que eu tô meio sumida aqui do YouTube já faz um tempo. Acho que tem mais de um ano que eu não posto nada aqui no YouTube. Mas eu decidi voltar. Eu não sei se alguém vai assistir os meus vídeos, mas eu decidi voltar porque é algo que eu gosto de fazer. Eu não sei se esse vídeo vai ter comentários, porque o YouTube sempre acha que eu sou menor Porque o YouTube sempre acha que eu sou menor de 13 anos, quando na verdade eu já tenho 17 anos. Viu, YouTube? Mas se esse vídeo tiver comentários, vocês podem deixar algumas sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no meu canal. Mas assim, eu já tô acostumada, porque não é só o YouTube. Esses dias mesmo eu fui comprar o meu vestido de formatura e a dona da loja achou que eu tava comprando um vestido pra formatura do 9º ano e que eu tinha 12, 13 anos. Então acontece. O primeiro livro que eu vou indicar pra vocês, ele é de um autor muito famoso. Ele é muito famoso não só no meio cristão, mas em geral. E um dos seus livros é um clássico da literatura. Mas o nome desse livro, ele é meio estranho. Porém, é um livro muito bom, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Esse livro é muito, muito bom. E ele é muito edificante. Por mais que o nome seja estranho, o livro basicamente são cartas de um diabo ao seu aprendiz. Mas calma, ele trata muitos assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, mas que podem permitir com que a gente possa se corromper e se desvie dos caminhos do Senhor. Então esse livro, ele é muito bom porque a gente pode ver coisas que acontecem no nosso dia a dia e que nos afastam da presença do Senhor e que a gente não percebe. O melhor é que, diferente dos outros livros do C.S. Lewis, esse daqui ele é mais fácil, ele tem uma linguagem mais fácil. Vamos colocar ele num nível intermediário. Ele é mais fácil de ser compreendido do que os outros livros do C.S. Lewis. Acredito que depois das Crônicas de Nárnia, esse daqui é o mais fácil para conseguir interpretar do C.S. Lewis. Agora eu vou indicar para vocês dois livros que na verdade eles são continuação um do outro, que é O Deus que Destrói Sonhos e Como Se Tornar um Cristão Inútil. Esses daqui são muito famosinhos, eu tenho certeza que você já ouviu falar em algum lugar sobre esses livros. Esse daqui fala sobre os planos de Deus para nossa vida, que muitas das vezes eles não vão ser os mesmos que os nossos. E esse daqui, Como Se Tornar um Cristão Inútil, o termo inútil, ele não vem de sem utilidade. Na verdade, ele vem de uma das parábolas de Jesus, que significa não ter mérito, porque nós não temos mérito por aquilo que nós fazemos. Nós não somos mais amados por Cristo porque fazemos mais, ou menos amados porque fazemos menos. Até porque somos salvos pela graça de Deus. O Rodrigo Bibo, o autor dos dois livros, ele usa... Eu tive uma crise de tosse. Eu acho muito legal que o Rodrigo Bibo, o autor de ambos os livros, ele consegue usar o uso de memes dentro dos livros e consegue conectar os memes com a história e com o que está sendo dito no livro. Principalmente se você está começando a ler agora, porque a linguagem deles é bem mais fácil. Por exemplo, um livro do C.S. Lewis, você vai ter mais dificuldade para conseguir interpretar se você não é uma pessoa que lê muito. Cristianismo Puro e Simples. Esse daqui também é do C.S. Lewis, que é o autor do primeiro livro que eu indiquei. C.S. Lewis vai tentar explicar o cristianismo de uma forma lógica, de uma forma racional. O nome do livro é simples, mas ele não é nada simples. Como eu disse pra vocês, os livros do C.S. Lewis, eles têm uma linguagem um pouco mais difícil de ser compreendida a primeiro momento, mas ele é um livro muito bom mesmo. Ele trata vários assuntos como virtudes, morais, a fé, a esperança, caridade. Esse livro foi escrito porque durante a Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis foi convidado pela rádio BBC para explicar o cristianismo de uma forma simples e clara. O próximo livro que eu vou indicar para vocês, eu não tenho ele aqui ainda. Eu comprei, mas ainda não chegou. É uma obra de Tolkien, que é O Hobbit. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Ele é um livro de ficção cristã e fantasia, então se você gosta desse gênero, é um livro que eu recomendo muito pra você, porque tem vários momentos dentro do livro que Tolkien vai fazer algumas ligações com os princípios bíblicos. E também, uma curiosidade pra quem não sabia, Tolkien e C.S. Lewis, que é um dos escritores que eu recomendei já alguns livros aqui pra vocês, eram amigos. Antes de escrever as Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis ele era ateu. E foi Tolkien, inclusive, que influenciou C.S. Lewis a se converter ao cristianismo. A única diferença é que Tolkien ele era católico e o C.S. Lewis ele se converteu ao protestantismo, que no caso são os evangélicos.
Então, Tolkien foi um fator muito importante na conversão de C.S. Lewis. Por causa de Tolkien, que hoje a gente pode apreciar várias obras de C.S. Lewis cristãs, que são clássicos, né? Porque C.S. Lewis ele é um clássico tanto dentro da literatura cristã, quanto fora da literatura cristã. Já vindo nessa de Tolkien e C.S. Lewis, eu vou recomendar pra vocês outro livro do C.S. Lewis, que eu também não tenho aqui, que é As Crônicas de Nárnia, mas eu também comprei, ainda vai chegar. É um livro excepcional. Eu li apenas um deles, mas não foi o primeiro, eu comprei o primeiro. Eu acho que eu li o 7º livro, que é o último da saga, que foi porque a minha professora me emprestou, ela me emprestou. E eu comecei a ler o primeiro, porque meu amigo me emprestou, mas eu demorei demais pra ler, e aí ele me pediu de volta, porque era da mãe dele. Mas pelo que eu já ouvi falar, e também pelo que eu já li, As Crônicas de Nárnia é excelente, é um clássico da literatura, e eu recomendo muito pra vocês. Outro livro que eu recomendo pra vocês, mas que eu não tenho ele aqui porque eu comprei, mas ainda não chegou, é O Peregrino. O Peregrino é o 2º livro mais vendido no mundo depois da Bíblia. E ele narra a história de Cristão, sim, porque o nome do personagem principal se chama Cristão. O livro narra a história de Cristão. E Cristão está numa jornada a qual ele precisa sair de uma cidade de destruição em busca da cidade celestial. E durante essa trajetória dele, ele enfrenta várias dificuldades e várias tentações também. Então é um livro bastante interessante. E você pode ler online também, mas se você quiser ler o livro físico, ele tá super baratinho. Se vocês forem pesquisar no Mercado Livre, na Shopee ou no TikTok Shop, vocês vão encontrar ele por R$14 mais ou menos. O livro foi publicado em 1678, então como ele é muito antigo, os direitos autorais já expiraram há séculos, então é por isso que você vai encontrar esse livro por um preço tão em conta assim. Corajosas é um livro de ficção cristã. Assim, eu recomendo pra meninas, né? Porque é um livro inspirado nas princesas da Disney, mas que conta a história delas como meninas de 17 anos no último ano do ensino médio, cristãs, e cada uma tem uma história diferente, tem dificuldades diferentes. Eu comecei a ler em 2024, mas eu não terminei em 2024, eu terminei ele esse ano, porque eu tinha parado, e eu terminei de ler ele esse ano porque a minha amiga gostou desse livro, então ela comprou um igual. E aí eu decidi voltar a minha leitura pra gente conseguir ler juntas a história. Mas não tem só esse livro, eles também têm um 2º livro. Ele é um livro muito bom, mas a história das princesas, que no caso não são princesas, são meninas comuns, é muito curta. Então eu acho que eles poderiam fazer histórias mais longas. Por exemplo, a última história tem um final meio assim... poderia ser desenvolvido melhor, mas é um livro muito bom. Voltando no universo do C.S. Lewis, porque eu tenho muitos livros do C.S. Lewis, eu indico pra vocês também Os 4 Amores. Esse daqui eu ainda estou lendo, mas ele fala sobre os 4 tipos de amores, que são a afeição, a amizade, o amor eros e a caridade. Mas o livro começa falando sobre o gostar e o amar em relação aos sub-humanos. Eu ainda tô lendo ele, mas pelo que eu já li, ele é um livro excepcional. Eu vou dizer excepcional porque eu amo todos os livros do C.S. Lewis, e eu acredito também que a linguagem desse livro não seja tão difícil quanto dos outros livros do C.S. Lewis também. Ele tem uma frase que me chamou bastante atenção e eu estarei lendo pra vocês, que diz assim: poderíamos dar aos nossos amores humanos uma aliança incondicional do tipo que devemos somente a Deus. Então nossos amores se tornariam deuses e, por consequência, demônios. Essa frase fala para que nós possamos tomar cuidado para que as nossas paixões humanas não se tornem deuses, ou seja, a idolatria. Eu achei bastante interessante porque esse livro ele também fala muito sobre o amor à pátria e como isso também pode se tornar idolatria. Eu também tenho Forte, que é um livro da Lisa Beveri, é um livro de devocional para mulheres, e ele é um livro bastante interessante. Ele fala sobre vários assuntos, inclusive sobre amizade, mas é claro que a gente não pode trocar a Bíblia por livros de devocionais, eu deixo isso bem claro para vocês. É um livro muito bom, mas que em nenhum momento pode ser substituído pela Bíblia. A minha próxima leitura vai ser Deus no Banco dos Réus, do C.S. Lewis. Eu ainda vou ler, mas como vai ser a minha próxima leitura, eu decidi mostrar aqui pra vocês. Então, essa vai ser a minha próxima leitura depois que eu terminar Os 4 Amores. Então, se vocês quiserem pesquisar mais sobre o livro e tiverem interesse, eu estou mostrando aqui pra vocês. Foi esse o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E se esse vídeo tiver comentários, eu não sei se vai ter, mas se tiver, deixem aqui nos comentários também algumas indicações de livros para que eu possa ler e possa vir aqui trazer uma resenha, quem sabe, pra vocês. Mas é isso, beijos, que Deus abençoe vocês.